Salve, salve amigos, salve, salve internauta, salve, salve geral. Momento TMJ. Tamo junto nessa. E um forte abraço a todos. Deus abençoe todos vocês. Hoje nesse vídeo, hoje nessa live, eu vou trazer uma introdução, né, da palavra de Deus. Uma introdução da Bíblia Sagrada. E a Bíblia que eu ganhei, né? A nova Bíblia, vou estar fazendo o primeiro estudo hoje. Vou estar estreando ela. Ó, que Bíblia bonita. Tá até com cheiro de novo. Então, nessa live, nesse vídeo hoje, vamos fazer uma introdução aqui sobre a esposa de Abraão, né? A Sara. Ela morreu aos seus 127 anos. E o marido dela queria algo digno para ela. Eu acredito que todo mundo que tem uma esposa, tem um marido, tem filhos, tem entes queridos, né? Quando ele parte, quer fazer algo brilhante, quer fazer algo magnífico, quer fazer algo esplêndido para os queridos que se foram, né? E muitas pessoas falam o seguinte, né? Que depois que morre, é besteira você gastar algo, é besteira comprar algo, é besteira fazer aquilo tudo bonito, porque não fazia quando estivesse vivo e depois que morre quer fazer tudo bonito, né? Mas a vida realmente ela é assim. As coisas, as pessoas, elas são assim realmente. Quer fazer tudo bonito depois que as pessoas falecem, né? Mas aqui estamos falando de uma pessoa que foi digna ao seu marido, né? Uma pessoa que foi uma boa esposa para o seu marido. Estamos falando de Sarai, que lá na frente se tornou Sara. Ela morreu aos seus 127 anos, foi ter filho com 80 e poucos anos. Em algumas partes da Bíblia, né, quando o anjo visitou ela, né, que falou que ela iria ter um filho, daqui um ano, quando eu voltar aqui, você já vai ter tido um filho. Ela sorriu, ela não acreditou. Até mesmo o Abraão não acreditou, né? Mas depois passou a acreditar. Então Sara, Sarai, Abraão, eles tiveram uma história bonita, uma história digna, uma história bem verdadeira, né? Uma história que está aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então realmente, Abraão queria o melhor para ela. Ele queria o melhor, é a amada dele, a esposa dele, então por mais que ela faleceu, ele quer o melhor para ela. Então, ele queria sepultar ela num lugar praticamente que fosse dele. Ele não queria sepultar em qualquer lugar, porque ele sabia que se ele sepultasse em algum lugar que fosse de alguém, futuramente alguém poderia comprar aquele local, aquela terra, e a sepultaria, como fala, e aonde ele sepultou a esposa dele, tinha que derrubar, tinha que fazer uma outra coisa ali. Ele não queria isso. Ele queria praticamente um lugar digno, que ele sepultasse a amada dele e ela ficasse ali para a vida inteira, né? Então ele queria isso. Então para isso, Abraão conhecia muita gente. Porque o Abraão, naquela época, ele era conhecido como o homem que fala com Deus. O homem de Deus. Como fosse assim. Eu falo com Deus, ele me responde. Deus fala comigo, eu falo com ele. Então realmente ele era assim. As pessoas viam Abraão assim, o homem que fala com Deus. Então Abraão, ele tinha um respeito pelas pessoas. Ele tinha um respeito pelo povo. Porque todo mundo ali sabia, quando ele dobrava o joelho, Deus falava com ele. Abraão era um evangélico temente a Deus mesmo, um cristão temente a Deus mesmo. Então realmente ele fazia do evangelho uma verdade e uma realidade. Então Abraão, chegou o dia da esposa dele falecer primeiro que ele, né? Ela faleceu aos seus 127 anos. Ela teve seu filho Isaac. Eles têm uma história. Eu já contei as minhas introduções várias histórias dele, né? Mas hoje eu quero falar da morte de Sara, né? Então realmente Abraão procurou ali as pessoas que era dono daquela terra, né, que queria comprar ali, né, e ele falou para Eufrates, né,
Eufrates chama, deixa eu lembrar aqui, Eufrates. Efron, né, Eufrates, falou para Efron que ele queria comprar aquela terra, né? E Efron falou, não, você pode ficar com a terra, você pode sepultar ela aqui, a terra é sua. Mas Abraão falou, não, eu quero pagar por essa terra, eu não quero nada de graça. Como eu falei no começo da live, né? Ele queria algo que fosse dele, porque futuramente poderia alguém comprar e ele perderia aquele local onde sepultou a amada dele. Então, Efron falou para Abraão o seguinte, você pode ficar com qualquer terra, mas Abraão persistia falando que queria comprar a terra. Então realmente, como tinha muitas pessoas ali, naquela época era o seguinte, você compra algo, você tem testemunha, então você comprou, ali é seu. Então, como tinha muita gente ali, Abraão falou novamente, não, eu quero comprar essa terra aqui. Eu quero ficar com essa terra. Aqui que eu vou sepultar a minha esposa e eu pago por ela 400 moedas de prata. Então, Efron, já que ele quer comprar, então a gente vai vender para ele. Como tinha muita gente ali, as pessoas já eram testemunha que ali seria de Abraão aquela terra. Aquele local seria dele. E como ele queria um negócio digno para a esposa dele, então ele comprou aquela terra. Ele comprou diante de todos que viram ali. Ele pagou as 400 moedas de prata, né? Naquela época, né? E Abraão conseguiu praticamente sepultar a esposa dele, Sara, naquele local. E acredito que ele ficou muito feliz, porque conseguiu fazer o que ele queria. Sepultou no local, fez tudo o que ele queria ali, do melhor e do bonito. E acredito que ficou feliz ele, o filho dele, todo o pessoal ali. E não tinha como futuramente alguém tomar a terra dele, aquele local onde sepultou a mulher dele. É uma história bacana, né? Eu fiz um resumo aqui, né? Uma introdução bem breve, né? Além de fazer uma introdução, como essa passagem aqui na Bíblia, ela é muito longa, aí eu vou estar lendo também da palavra sagrada. Não adianta só eu fazer a minha introdução, a minha teoria, e eu não fazer uma leitura bíblica. Porque a leitura bíblica, ela é fundamental. É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Então, tudo que eu falei aqui, vocês vão ver que quando eu começar a ler, tem tudo a ver a introdução que eu fiz. É uma introdução bem breve e rápida, né? A introdução, que é a palavra de Deus, a gente reserva um tempo para falar de Deus. Então vamos lá estrear a minha Bíblia Sagrada, estrear a palavra de Deus, né? A Bíblia. Versículo... Vamos para Gênesis 23. A morte e o sepultamento de Sara. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriate Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Claro, era a esposa dele, iria chorar mesmo, a esposa que ele amou muito. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. E ele disse: eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: escute, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso, porque ele falava com Deus e Deus falava com ele. Todo mundo já sabia disso. Ele era reconhecido. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Tá vendo? Todo mundo ali queria dar para ele o local. Ele não queria dado. Aí Abraão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Maquipela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura nesse lugar. Tá vendo? Lembra que eu falei na introdução?
ele não queria nada dado. Ele queria que comprasse a terra e seria dele, para que lá na frente ninguém tomasse a terra dele. Assim, Efrão estava sentado ali entre eles no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta, para que todos pudessem escutar. Falou bem alto, tá vendo? Os testemunhos. De jeito nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente para que o Senhor possa sepultar a sua mulher, tá vendo? Eles queriam dar para Abraão, queriam dar de graça, mas ele não, ele queria pagar porque assim seria realmente dele. Vai que na frente eles brigavam lá, sei lá, e queria a terra de volta. Então Abraão queria comprar a terra para ser dele, e já tinha aquela multidão de gente, era testemunho que a terra era de Abraão, que ele comprou, que ele pagou. Mas Abraão tornou-se a curvar diante dos heteus e disse a Efrão, de modo que todos pudessem ouvir, tá vendo? Os testemunhas. Escute, por favor, eu quero comprar o terreno. Diga qual o preço, que eu pago, e depois sepultarei a minha mulher ali. Efrão respondeu, escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Então ele falou que 400 para eles não era nada. Então realmente é uma mixaria, não é nada para eles. Então vá e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efrão havia sugerido. Diante de todos, isto é 4,5 kg de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim Abraão se tornou dono da propriedade de Efrão em Macpela, a leste de Mamre, isto é, do terreno, da caverna e de todas as árvores, até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunha dessa compra, tá vendo? Todos os heteus estavam ali. Então todo mundo ali já era testemunha que a terra era de Abraão. Ele pagou. Não tinha como alguém futuramente tomar ou querer comprar. Já era dele. Porque tinha muitas testemunhas. Naquela época era assim, não tinha cartório. Depois disso Abraão sepultou a sua mulher, Sara, na caverna de terreno de Macpela, a leste de Mamre, lugar também conhecido pelo nome de Hebron, e fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus, e também a caverna que havia ali, passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento, tá vendo? Olha que história bacana, né? Vocês viram que eu fiz uma introdução baseado na Bíblia. Então, não dá pra, praticamente para falar tudo isso aqui na minha mente, porque primeiro, na verdade, se lê e depois fala. Como já tenho um pouco de conhecimento, então eu li só um pouquinho, já falei mais ou menos uma introdução breve e rápida para a live e o vídeo não ficar muito longo. Mas vocês viram que Abraão, ele pagou pela terra. Por mais que todo mundo queria dar para ele a terra, ele não queria dado. Ele queria pagar para ver que o negócio é dele, que ele pagou. Assim futuramente ninguém iria tomar dele. E hoje em dia no mundo é assim, você dá uma coisa e as pessoas querem de volta. Agora quando você compra, quando você paga, não tem como devolver, não tem como você perder. Então uma coisa que foi pago, tem testemunha naquela época era assim, fica 1000 graus, né? Porque o terreno foi pago, teve testemunha, ele comprou e ele sepultou a amada dele. Acredito que ele ficou muito feliz porque é uma coisa digna que ele quis. Ele quis fazer assim, comprar algo, não enterrar em qualquer lugar, jogar em qualquer lugar, não. Foi a esposa dele por 127 anos, mãe de Isaac, né? A mãe de Isaac, né? O filho dele, o herdeiro dele, né? O legado dele praticamente, né? Então, queria uma coisa muito digna, uma coisa maravilhosa e é show demais e topzera da galáxia. Então, a gente vai ficando por aqui. Essa aqui é minha Bíblia de hoje, né? Eu já fiz um estudo. É a Bíblia que eu ganhei. A Bíblia Sagrada, letra gigante. Foi o primeiro estudo de hoje. Com a palavra de Deus, com a Bíblia nova. Eu ia fazer com da minha esposa, né? Não tava achando a minha, eu achei e falei, não, vou fazer com a minha. E as versões são diferentes, né? Mas é a mesma coisa.
Mas eu gostei muito, eu ganhei essa Bíblia, eu amo Bíblia, sabe? Eu gosto demais. Aqui é a palavra de Deus, aqui é a palavra divina, aqui se encontra muita coisa, muita história boa e viva e surreal, que pode tornar a sua vida real, pode tornar para você o impossível virar possível. Aqui tem tudo para você não se perder nesse mundo do maligno, né? Então cabe a gente buscar Deus. Todo dia ler um pouco da palavra de Deus, meditar, orar, falar de Deus, falar do Evangelho. E eu gosto de falar do Evangelho. Cada dia eu tenho mais sede e vou falando cada vez mais. Eu tenho meu jeito de falar. Eu não sou um pastor, eu não sou um evangelista, eu não sou aqueles pregadores famosos que estudaram muito para falar de Deus. Mas o pouco que eu sei, eu gosto de falar assim do jeito que eu falo, sabe? Eu gosto, eu entendo. Algumas pessoas que escutam meus vídeos, minhas lives, também entendem. Algumas mensagens são passadas, as pessoas gostam. Então cada pessoa tem um jeito de explicar. Mas o Evangelho, o importante não é como você fala bonito. O importante é que você fale de Deus e fala o certo e o verdadeiro. Isso que Deus agrada e fica muito importante. Entendeu? Então, um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe a todos. Momento TMJ. Tamo junto nessa. E fica atento aos nossos próximos vídeos, às nossas próximas lives, que sempre tem um estudo e sempre tem uns vídeos diferenciados dia após dia. Então, falou, até mais e tchau! E é nóis. Deus abençoe a todos.